Oi, pessoal, tudo bem? Ralph Peter com vocês novamente, programa Livros em Revista, que vai ao ar toda quarta-feira às 19 horas pela nossa BCC Television, que sempre tem o firme propósito de levar até vocês um alto teor de cultura com um bom entretenimento. Entretenimento e cultura psicológica, que nós teremos aqui com a Beatriz Cortez. É Cortez mesmo? Isso. Beatriz Cortez, uma menina fora de série, menina mesmo, mas já com a carreira de psicologia, de psicóloga e de escritora também, já de longa estrada. Antes de passar direto para ela, eu quero dar uma dica para vocês, muito importante. Acessem, quando vocês puderem, www.mulheresemergentes.com só. Ele foi criado e dirigido por uma menina também excelente, a Tânia Diniz, uma mineira. Estávamos falando de Minas agora, né? Foi sem querer isso. Uma mineira, escritora, blogueira e tudo mais, mas com um grau excelente de escrita e de boas intenções. Acessem o site que eu acabei de mencionar. Eu fiquei encantado. E vocês sabem que eu não indico o que eu não conheço. Tânia, parabéns. Continue assim. Beatriz Cortez, carioca, formanda... Não, você é Sou psicóloga. psicóloga. É porque ele é tão jovem, gente, que para mim parece... ainda está se formando. Sempre escreve com o intuito de levar fé, boa vontade e esperança aos seus leitores. E o que é melhor, consegue. Já trouxe ao mundo 3 ou 4 obras? 4. 4 agora, Isso. com essa que você acabou de lançar, Exato. não é isso? É que faz tanto tempo que eu estou tentando trazer essa moça para cá, que ela já lançou um novo livro, eu não sabia, acabei de descobrir. Isso, o último é o recente. Meu Doce Azar. Meu Doce Azar. Meu Doce Azar. Isso. Quase que eu falo meu grande azar. É quase a mesma coisa. Não. Meu Doce Azar. Então você escreveu Onde Quer Que Eu Vá, Isso. por isso que nós estamos aqui. Isso. E o anterior? É, Por Uma Questão de Amor, O Outro Lado da Memória e o último agora, Meu Doce Azar. Nossa, mas tão jovem, nós não vamos perguntar para ela a idade, obviamente, mas é muito jovem. Quando ela chegou aqui no estúdio, eu falei, bom, cadê a sua mãe, né? Cadê a autora? Ela é a autora. Puxa, muito obrigado. Obrigada menina. a você. Veio do Rio especialmente para abrilhantar os nossos estúdios e o está fazendo com muita soberba. E eu espero também que você continue assim, com esta firmeza. Quanto tempo de estrada, afinal de contas? Então, eu nem me lembro, assim, pra avisar. E olha que ainda não passou tanto tempo assim. Mas eu acho que eu escrevo mesmo desde os 13 anos, né? Mas a minha primeira publicação foi aos 17. Eu estava no primeiro ano da faculdade. Primeira publicação? Isso, Nossa. a primeira publicação mesmo. Foi aos 17 anos. E aí, desde lá, eu não parei mais. Mas escrever mesmo desde criança, eu acho. A literatura sempre esteve na minha vida de alguma forma. Presumo também que você deva ler bastante. Muito. E a gente brinca lá em casa, né? Porque eu sou a única que gosta de ler lá na minha casa. Brincando? Sim. E assim, nem tive incentivo dos meus pais para isso. Foi uma coisa muito intrínseca, assim. Foi meu É mesmo. teu, tá aí dentro e tá acabado. Exato. Vidas passadas. É, nossa. sabe, sei lá, né? Mas, então, desde criança eu lia muito. Lia 2, 3 livros ao mesmo tempo. Até hoje eu tenho esse hábito. Então, acho que de alguma forma eu sempre tive a literatura, assim. Foi uma coisa... um hábito mesmo, bem normal para mim. Você me perdoe, mas eu te convidei para falar do Onde Quer Que Eu Vá, que eu li, então eu tenho condições de direcionar, mas o Meu Doce Azar, você, por gentileza, quando estiver em São Paulo, volta para a gente falar sobre ele, claro. E seguramente, se for a metade do quão bom é o Onde Quer Que Eu Vá... Ah, que bom que você gostou, né? Não, muito, e não só eu faço parte de um clube. Ah, é? Com toda certeza. Mas escuta, Onde Quer Que Eu Vá, o que te levou a escrever? Tinha alguma coisa a ver com a música dos Paralamas do Sucesso? Tem, assim, mas foi bem depois, né, na Ah, verdade. é? Porque eu queria falar sobre o transtorno do pânico, que era um assunto que estava muito em alta no ano de 2015, 2016, que aí começou a falar muito sobre isso. E por ter pessoas próximas que sofrem com a doença, falei, acho que eu vou falar sobre isso de alguma forma. E aí, eu estudando sobre o assunto, eu comecei a reparar que isso acontecia muito no esporte, que era uma coisa que foi muito inédita assim para mim, porque
no esporte a gente tem aquela ideia de que as pessoas são saudáveis, elas se cuidam, e mentalmente e fisicamente, Saudáveis, né? e sadias, né? Sim. Então, assim, eu falei, por que que acontece? Aí fui lendo relatos de pessoas, de atletas que sofrem disso, e as pessoas às vezes nem sabem, porque a gente só vê o que está na televisão, o que passa, né? E aí comecei a escrever, falei assim, vou ambientar o que eu quero falar nas Olimpíadas, porque era um assunto que estava em alta, o Brasil ia receber os Jogos Olímpicos, eu falei, vou tentar incluir isso na história. E a música do Paralamas, na verdade, foi uma inspiração pro romance do livro, porque eu acabo escrevendo romance, porque é um gênero que eu gosto, que eu me sinto identificada, assim. E aí eu falei, vou tentar ver o que eu posso fazer. E aí a música meio que se encaixou, assim, eu escutei por acaso, eu já conhecia a música, né? Mas já havia muito tempo que eu não escutava, e aí, de repente, eu escutei na televisão, passando. Falei, quer saber, acho que eu vou usar essa música pra... Encaixou. E encaixou perfeitamente, porque a história dos personagens ficou muito parecida com o tema central da música mesmo, na questão da distância, do tempo. Então, acho que isso foi essencial e acabou acrescentando bastante na obra. Mas me fala então dos personagens, porque é o que todo mundo está querendo. Né? Não precisa dar o final. Sim, sempre. Mas fala dos personagens, porque você mencionou que a síndrome do pânico, ou transtorno do pânico, Sim. como você gosta de chamar, um mal que foi descoberto, digamos que era recente. Sim. E está sendo encarado com muita seriedade. Sim. E agora, descobrindo-se artistas em tudo quanto é lugar, tem alguém ao nosso derredor com síndrome do pânico, ou coisa assim, ou depressão, inclusive. Sim. Tem muito disso. Você foi pesquisar em termos no esporte, como você falou? Sim. Você descobriu, vivenciou casos... Sim. Que você colocou no livro, inclusive. Eu, além das pessoas que eu já conhecia, né, que já sofriam disso, eu fui procurar saber. Eu achei atletas que são alguns conhecidos, outros, assim, não tão conhecidos, porque o esporte por exemplo, polo aquático, né, um esporte que a gente não fala muito aqui no Brasil, no Brasil, né? Pelo menos. E aí eu conheci através da internet a história de alguns atletas que são mundialmente famosos, pessoas aqui do Brasil que moram fora e praticam esse esporte e que sofrem disso. Às vezes já teve período que largou a carreira porque não conseguia lidar mesmo com a doença. E na época e hoje ainda tem um preconceito com qualquer transtorno mental, qualquer doença mental. Qualquer sofrimento emocional ainda causa muito preconceito. Pessoas, né? Desculpe te interromper, mas muitas pessoas nem vão buscar ajuda porque... Por vergonha, né? Exatamente. Acaba sendo mesmo... Vai ter continua, desculpe. Não, então acaba sendo isso mesmo. As pessoas têm muito preconceito, vergonha. Então, para chegar a um psicólogo, a um psiquiatra, para tomar uma medicação, porque é importante também, muita gente tem cria eu não sou maluca, tem todo esse paradigma ainda, esse estereótipo, quem né? vai no psiquiatra, psicólogo já nem tanto, mas psiquiatra é maluco. Porque é o psiquiatra que prescreve os medicamentos. Remédios, né? Isso mesmo. E aí eu fui vendo que isso era muito, muito mais comum do que eu imaginava, assim. E a gente só conhece o atleta da televisão, a gente só conhece o que ele passa, né? Glamour, aqueles momentos. Né? Exato. Glamour. Aqueles momentos de felicidade, o que eles nos proporcionam, né? O Brasil é um país muito apaixonado pelo esporte, principalmente pelo futebol, né? Mas a gente, quando tem Olimpíadas, Copas, você vê que todo mundo se reúne mesmo e gosta daquilo. Então, a gente vê os atletas ali, mas a gente não sabe o que acontece por trás daquilo ali, né? Por trás das câmeras. Ninguém levanta o tapete, né? Exatamente. E assim, eles sofrem muita pressão emocional, física. Então, às vezes, acredito que, claro, que tem um profissional de psicologia na maioria deles, mas ainda assim eu acho que é muito superficial para o que eles realmente precisam, né? Então, tem todo esse... Ainda não se fala muito sobre o psicólogo do esporte, por exemplo. Existem poucos profissionais, né? Então... Eu sei que PNL usava bastante, ou era muito usado, né? E tal, né? Sim, mas a terapia em si mesmo, a questão do tratamento, do cuidado mesmo, acaba sendo muito superficial, porque tem vários atletas, então você pegar um e realmente cuidar, eu acho que deve ser difícil para o profissional que trabalha nessa área. Mas aí acabou ficando muito comum, né, a doença, e eu falei, vou falar sobre isso, porque acho que pode abrir os olhos das pessoas. Isso que eu ia te falar, por mais comum que ela seja, eu acho que quanto mais a gente puder falar, particularmente pessoas gabaritadas quanto você, e que possa, inclusive, dar um caráter
literário, quase lúdico na coisa, Sim. eu acho que é de fundamental importância. Qual é a linha que separa? Agora é uma consulta. Qual é a linha que separa entre a depressão e o transtorno, o transtorno do pânico, síndrome do pânico? A depressão tem o humor depressivo mesmo, né, da pessoa não sentir vontade de fazer mais nada, muitas vezes nem de levantar da cama. Tem toda uma Fala questão... bom dia, chora, né? Sim, qualquer coisa que acontece. Nunca... Às vezes a felicidade é uma coisa rara, né, nas pessoas depressivas, assim, elas vão se afundando mesmo, se não tiver uma ajuda para se reerguer é difícil. O transtorno do pânico, ele é mais considerado uma crise de ansiedade, né, porque as crises de pânico são crises de ansiedade que duram normalmente 10 minutos e que a pessoa acha que ela vai morrer, ela tem muito medo de morrer, ela sente mesmo sintomas, né, é psicossomático, elas vão sentir mesmo fisicamente dor no peito, sua muito, perde a respiração, fica sem ar. Então é físico mesmo, as pessoas, elas realmente sentem. No caso, terminou? Terminei. No caso do esportista, a gente até entende porque é muita pressão. Sim. E tal. Então, em algum momento ou em algum lugar, dá uma sintomatologia. Sim. Tudo bem. Mas, por exemplo, você vê pessoas que estão isentas dessa pressão e, de repente, no dia a dia, né? não entra num elevador, não porque é claustrófobo, é porque tem medo de que o elevador vai cair e tal. Sim. Como é que surge isso? No teu livro você explica isso? Não muito, não entro muito nessa questão do medo em si. Além do medo, a minha personagem ela tem o medo da morte mesmo, né? Ela vai ter crises de pânico relacionadas ao medo de morrer e devido a essa pressão que ela sofre. Mas a fobia e outros tipos de ansiedade, elas vão sendo ligadas mesmo, uma coisa vai ligando a outra, né? O transtorno do pânico é uma coisa muito... ela tem etapas. Então, por exemplo, às vezes a pessoa tem uma crise de pânico uma vez no mês. Tem pessoas que têm isso de uma forma mais recorrente. E é sempre né? direcionada para uma determinada situação, quer dizer, síndrome do pânico, então não entro no elevador, como eu mencionei. Sim. Ou não subo escada rolante. Sim. Aí o cara uma vez por mês não sobe na escada rolante ou eu estou sendo muito ignorante? Não, porque, por exemplo, normalmente o pânico ele é relacionado especificamente à morte. Ela vai ter alguma situação, sempre a morte, vai ter alguma situação que causa ansiedade nessa pessoa. Pode ser, por exemplo, o elevador. Vamos só que a pessoa já tenha medo de elevador. Sim. Isso pode ser que desperte uma crise de pânico por conta dessa ansiedade que gerou esse medo e etc. Mas a fobia especificamente de lugares, aí já é uma outra ansiedade, né? Que adquire um outro tratamento diferente. Mas também acaba sendo... uma síndrome, é um tipo de ansiedade diferente. No caso, a tua atleta, a tua personagem, qual é o Sim, problema ela dela? tem transtorno do pânico devido à pressão que ela sofre para a questão dos sonhos dela. Ela sempre quis ser atleta, né? E qual é a especialidade dela no atletismo? Ela é ginasta, né? Ginasta olímpica. Ela vai representar o Brasil, né, nas Olimpíadas de 2000. E aí eu volto alguns anos no livro, começa em Sydney, né? E ela, por ser muito nova, tem toda aquela questão de sonhos, de acreditar. Então, eles treinam de 8 a 12 horas por dia, às vezes. E o círculo de amigos acaba sendo todo dali. Sim, porque o ambiente é restrito, Sim, né? então ela fica muito focada naquilo ali, porque é o sonho dela. Só que isso vai acarretando várias coisas. Ela não se cuida, tem a questão da ansiedade que ela já tem. Então, tudo foi acrescentando para que ela um dia tivesse uma crise e descobrisse o transtorno do pânico. Só que no livro ela descobre isso num momento que é essencial para ela, especial para ela, e o que acaba destruindo muito desses sonhos, muito dessa expectativa. E aí? E aí eu não posso falar. Porque senão não dou deu certo, spoiler. Não deu certo. Não deu certo. Quanto tempo você investiu nessa tua caminhada? Nesse livro, especificamente? Então, foram 2 anos, né? Porque, como eu estava no final da faculdade, eu acabava tendo que me dividir um pouco a literatura e a psicologia. E aí, demorei um pouco mais por questão de não entender nada sobre o assunto. A ginástica mesmo, eu não entendia nada. Eu nunca fui uma atleta, então, assim, nunca fui muito de esporte. Então, era muito difícil. Bem-vindo ao Sou clube. muito sedentária, por sinal.
Bem-vindo ao clube. Então, assim, foi muito diferente, era um universo muito diferente para mim. Conheci ginastas mesmo, pessoas que me auxiliaram, assim, porque... Os caras abriram com você as Sim. situações, não? Alguns sim, né? Outros era mais voltado mesmo, vamos falar sobre a ginástica, não sobre a vida dele. Então, alguns se abriram mesmo, falaram de questão de sofrimento, da pressão que sofriam ali naquele ambiente, e outros já foram mais superficiais, assim, até porque você vê que, por exemplo, acho que agora a mídia começou a falar muito sobre abuso, né, por conta exatamente desse público, e agora que as pessoas estão falando. Então, e tá aí, então eu estou achando até demais, porque está abrindo assim, abriu a caixa, né? Exato. Abriu. As pessoas estão colocando a cara e falando mesmo. E gente boa, né? Sim, conhecida, né? Medalhistas já e tal, que coisa horrorosa isso. Aí uma pessoa fala e as outras acabam se sentindo motivadas para falar também. Claro, perde o medo, literalmente, ou o pudor, né? Se sente mais seguro, né? Não é bem o medo, é pudor mesmo. Né? Porque gente que já está casada, com filho e tal. E aí eu fui buscando um pouco para essas pessoas para entender um pouco do assunto. E acho que isso fez com que demorasse um pouco mais, né? E ainda assim, eu sempre brinco que a gente termina um livro e publica, mas ainda assim tem mais coisas que a gente gostaria de mudar. Você consegue terminar o livro? Você consegue? A gente não consegue muito, né? Eu falo que eu não leio os meus livros depois de que eles já estão impressos, físico, né? Ah, se eu leio o meu texto 3 vezes, corrijo 4. Olha só. Ou muda alguma coisa, é claro. Sim. Porque cada dia que passa é uma experiência nova. Exato. Aí você, puxa vida, isso aqui eu podia ter inserido e tal. Não, e toda vez terminou, tem que bater o martelo e não nem olhar. Toda vez que a gente revisa, a gente quer acrescentar alguma coisa, quer mexer em alguma coisa, então o livro nunca termina, né? Então a publicação, ela meio que marca esse final, né? Agora, peraí, não dá para mudar mais. Você pretende revisá-lo? Então, talvez um dia, né? Um outro livro em cima disso? Mesmo assunto? Por aí. Eu ainda não pensei em algo voltado para esse mesmo público, né? Acho que também foi daquele momento, a questão das Olimpíadas, do esporte, estava muito em alta. Muito circunstancial. Né? Exato, acho que foi muito assim. Igual a questão do meu lançamento. Tava todo mundo falando sobre o empoderamento feminino, né? Sobre feminismo, etc. Eu falei, quer saber, eu vou falar de algo relacionado à mulher. Então, acho que é muito do que a gente está vivendo, né? E o doce azar é porque é meio antagônico, um doce azar. Quer dizer, surgiu alguém que ela não queria, mas que deu um bom resultado aí. Mais ou menos. Como que é? Ele vai contar a história de uma mulher que ela é bem sucedida em todas as áreas da vida dela, menos no amor. E aí vai fazer uma brincadeira com isso, a questão do nome Doce Azar. É porque às vezes a gente acha que a gente está sendo muito azarada para algo, mas às vezes a gente está se livrando, né? Então acaba sendo um azar meio doce, né? Tipo cartas do tarô, assim, aparece a morte, mas é para você ressurgir de alguma forma. Exato, então assim... Por aí, né? Mais ou menos isso. Aí eu vou falar bastante sobre respeito, sobre a opinião da mulher, sobre ela na sociedade, de uma forma diferente dos outros livros, porque meus outros livros são bem dramáticos, né? Eles são mais voltados para isso, assim, vamos fazer o pessoal chorar. Agora, esse não. Como é que também é tão bonitinho, assim, maldosa? Também. As pessoas falam isso. E eu acho engraçado porque Onde Quer Que Eu Vá é o meu livro mais triste, assim, né? Porque o final dele muitas vezes não... Mas olha, eu vou te contar uma coisa, ele é triste por consequências, Sim. Né? Mas ele é muito profundo. A gente extrai... Sempre que eu leio, eu me coloco no lugar do público leitor. Então, eu posso garantir para você que o teu livro, embora com uma tônica não muito alegre, ninguém fica dando risada, porque ele não é um livro de humor, mas ele é muito profundo, ele é muito sensível, muito delicado, ele trata o assunto com muita delicadeza e maestria. Sim. Que realmente, por isso que quando eu te conheci, eu falei, nossa... Acho que essa deve ser a reação normal de todo mundo que não te conhece e te vê, né? É verdade. Porque você tem uma pena fluida, muito interessante e muito experiente, que contrasta realmente com o que você aparenta. Sim. Que naturalmente o que aparenta não necessariamente é o que você tem dentro, né? Algum bastidor de ginastas, que não precisa citar nome, eu sei que você jamais citaria, mas algum bastidor assim que
que te dê um flagrante, uma coisa, nossa, Sim. algo que mereça um destaque. Vai. Sim, tive 2 casos, assim, na verdade. Um, acho que eu posso até citar, que é o da Laís, né? Da Laís Souza, que é uma atleta que sofreu um acidente, né? E perdeu os movimentos. Acho que a história dela de vida me mexeu bastante comigo, assim. Tristeza, não? Sim, e acho que isso fez com que eu me inspirasse de alguma forma nesse mundo. Que horror, não? Foi bem difícil. E eu tive outros contatos por e-mail com algumas pessoas, assim, que eu também não posso citar, mas que me inspiraram de alguma forma com essa questão da pressão que eles sofrem. Porque é muito difícil, por exemplo, para eu usar o nome da confederação, eu precisei pedir permissão, então eu tive uma conversa com a confederação, foi bem legal. E assim, falar desse assunto já é difícil por questões pessoais, né, para o atleta. E às vezes, falar de alguém que ajude isso, né, que na verdade influencie nisso, porque às vezes o treinador é muito rígido, né, às vezes eles não têm uma qualidade de vida que deveriam ter, então acaba acrescentando outras pessoas e aí acabam não se falando muito, né. E porque como nós falamos no começo, né, a mídia só te mostra o sucesso, o fracasso Exato. fica pelo caminho e é um monte, né? Sim, Porque, muitos. escuta, só cabe um, né? Sim, exato. Tem 15 e só cabe um. São selecionados. É um fenômeno físico, não tem como levar 3 onde cabe um. Exato. E acho que é algo que eu falo bastante no livro, é exatamente isso. Ela estava representando um país, né? Então as pessoas elas estavam colocando nela uma expectativa. Mesmo que a ginástica não seja o esporte do Brasil, né? Não, a maneira como você retrata aquele momento específico, nossa, tá todo mundo me olhando, o Brasil inteiro, o estádio todo e tal. Você acompanha mesmo, Vai, né? não, você dá o passo a passo e como eu falei, você tem um jeito de escrever muito interessante, muito fluido, mas ao mesmo tempo carregado no que tange a cada segundo do personagem. Eu acho sensacional. E esse livro, ele... Talento, desculpe interromper, chama-se talento. Obrigada. Esse livro, ele, além de tudo, eu acho que foi um trabalho assim, diferente para mim, porque além dele ser o meu trabalho mais dramático, né, eu passei por 16 anos, né, com ele, porque eu voltei em 2000 e, sei lá, eu não sei nem quantos anos eu tinha em 2000, não acompanhei as Olimpíadas. Então eu tive que realmente estudar isso, né, de 2000 a 2016. E o final do livro, acontecendo nas Olimpíadas de 2016, no Rio, na verdade nem havia acontecido as Olimpíadas ainda. Então eu tive que terminar o livro antes de acontecer, então eu não sabia. Um golpe de marketing. Será? Porque, e é engraçado, assim, porque é engraçado e interessante, porque algumas coisas que aconteceram nas Olimpíadas meio que me lembraram, né, a história do livro, assim, algumas situações. E aí as pessoas assistiam, as pessoas que já haviam lido, elas assistiam, elas comentavam nas minhas redes sociais, sabe? Nossa, você viu o que aconteceu com fulano? Me lembrou Esther, me lembrou Bruno, os personagens do livro. Então, isso foi um trabalho muito bacana, assim, muito diferente dos que eu já havia feito. Os teus amigos se manifestaram e o público que você não conhece, qual foi a reação? Então, os meus leitores, assim, né, pessoas que eu muitas vezes não conheço pessoalmente, gostam muito desse livro, mas eles me criticam pelo final, né? Não criticam no sentido ruim, mas eu brinco falando que eles me julgam por um final triste. Os meus outros finais são sempre felizes e aí eu fiz algo que eles ficaram torcendo tanto e no final... Eles entenderam que você é uma vilã. Exato. Acho que me colocaram nesse papel assim, poxa, por que você fez isso, né? Mas você percebe que em todos tanto no teatro quanto nas novelas, na televisão, a vilã é sempre muito mais notada, né? Ninguém gosta, mas todo mundo fica vidrado, parado. Sim, né? e eu estudo bastante sobre isso e eu acho que as pessoas se sentem atraídas pelo trágico às vezes, né? Por que será, não? E eu vejo que o ser humano é muito disso, as pessoas acontecem um acidente. É mórbido, o ser humano. Exato. Você vê esses programas que tem à tarde na televisão, Sim. Com quem quer que você vá, eu fulano de tal, eu não suporto, mas não deixa de ver. Não, mas assim. Mas aquele cara fala o tempo todo a mesma coisa. Então, como é que você sabe disso? Porque eu vejo. Nossa, não precisa nem responder, né?
Menina, infelizmente nós já estamos encerrando. E eu quero que você, por favor, junto aos speakinautas todos, prometa que voltará. Vamos falar um dia, quando você estiver aqui, quando você voltar a São Paulo, melhor, a brilhantar as plagas paulistas. Obrigada. Você venha falar do meu doce azar. Pode deixar. Ok? Muito obrigada. Obrigado a você. Antes de terminar, eu quero agradecer novamente a nossa equipe técnica, que sem eles nós não estaríamos aí nas maquinetas de vocês. Maria Estela Guedes, que através do seu site tiplove.com nos insere no universo lusófono. E também ao pessoal da Lilian Comunica, que fez esta nossa ponte aqui. Lilian Comunica ou lcagência.com.br ou www.liliancomunica.com.br. O telefone da Lilian Comunica com jornalistas de primeiríssima qualidade, 11-2275-6787. Menina, muito obrigado mesmo por ter vindo. Bom retorno, muito obrigado por ter vindo, especialmente para conversar conosco, com todos os nossos speakinautas aqui. Obrigada a vocês pela Valeu? oportunidade. Obrigadão. Pessoal, até a próxima. Tchau, tchau.